Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Juízes, capítulo 2. Depois da pregação, Persília e Glaucia vão voltar a cantar, encerrando esse momento. Mas vamos abrir em Juízes, capítulo 2. Juízes. Israel teve um período chamado período dos juízes. Quando foi instaurado, Israel era conduzido por profetas. Havia uma espécie de... Nós vivemos uma democracia, eles viviam uma teocracia. Era conduzido pela vontade de Deus. E os profetas profetizavam aquilo que viria a acontecer à nação de Israel. Veio o período dos reis e depois o período dos juízes. Capítulo 2. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Senhor, traz, ó Deus, ao nosso coração, na multiplicidade que representamos aqui, traz, ó Deus, a cada coração uma mensagem, segundo, ó Deus, aquilo mesmo que Tu queres. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar uma palavra, que cada um de nós possa entendê-la dentro da nossa própria realidade. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Está em Gilgal, o povo é conduzido a Gilgal, e Gilgal é um lugar especial para a nação de Israel, para o povo de Israel. E ele chega a um lugar e aquele lugar passa a ser chamado de Boquim, no hebraico Bacá. O Velho Testamento foi escrito quase na sua íntegra em hebraico, alguma parte em aramaico, mas boa parte, quase todo ele em hebraico. Bacá. E Bacá significa, o verbo sem a declinação significa prantear. E Bacalim significa pranteadores. Vai para o plural, tudo que termina em in no hebraico está no plural. Então, é a forma do plural no hebraico. O povo vai sair do Egito e Deus disse: olha, vocês têm um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com vocês. É um compromisso bilateral. Ou seja, vocês fazem a parte de vocês e eu vou fazer a minha parte. Deus é bem claro quando diz a Moisés: vocês vão sair, mas vão fazer uma festa para mim. Vocês vão separar uma semana, vai chamar Petsah no hebraico, Páscoa. E vocês, nesse dia, vocês vão separar um dia em especial, que vai ser o Yom Kippur, vai ser no hebraico o dia do perdão. E no dia do perdão, ele vai acontecer no 6º dia, Yom Shishim. Então vocês vão se reunir e vocês vão sacrificar um cordeiro. Nós temos um pacto e eu vou proteger vocês atravessando o deserto até chegarem à terra prometida, até atravessarem o rio do Jordão, entrarem na terra prometida. Eu vou cuidar de vocês. O problema é que os pais, eles vão morrendo no deserto. E os filhos começam a entender que aquele pacto não os alcançava, que era um pacto somente para os pais, que eles não teriam que cumprir, que eles eram uma nova geração, uma nova realidade, eles não precisavam levar adiante aquilo que havia sido firmado
com os pais e Deus havia firmado com seus pais. Então eles pensavam o seguinte: nós não temos compromisso firmado com Deus, nós podemos viver a nossa vida, aquilo que os nossos pais firmaram era um pacto dele, e esse pacto não alcança a nossa geração. E evidentemente, por causa do livre-arbítrio, essa realidade ela vai se repetindo a cada geração. Quantos pais são consagrados, quantos pais se dedicam à oração, à leitura da palavra de Deus, e os filhos entendem que eles não têm o mesmo pacto com Deus, que eles não estão comprometidos com esse relacionamento, que aquilo que foi contratado, pactuado, não os alcança porque foi feito com seus pais. E aí os filhos começam a viver uma vida distante de Deus. A nação de Israel, a geração vindoura, aqueles pais que saíram da terra do Egito, essa nação começou a romper o pacto que tinha com Deus. E aí finalmente, quando chega a Gilgal, Deus, através do profeta, vai dizer a esse povo, vai dizer o seguinte: Deus está dizendo a vocês que vocês romperam o pacto que os seus pais tinham com ele, e então Deus se sente também desobrigado de dar a vocês a proteção que Deus prometeu aos pais de vocês. Porque há uma espécie de contraprestação. Eu me comprometi a fazer a minha parte, Deus se comprometeu a fazer a parte dele. Eu me desobrigo de fazer a minha parte, e Deus está dizendo àquela geração: nesse caso, se vocês não têm pacto comigo, se vocês não vão manter o pacto que eu firmei com os pais de vocês, eu também não tenho pacto com vocês. Eu não tenho nenhuma obrigação com vocês. E aí o que acontece é que alguns pais que ainda estavam no meio dessa geração vão perceber que seus filhos, eles ficam desamparados. Não é diferente? Quantos de nós vemos os nossos filhos desamparados no mundo que nós vivemos, porque eles entendem que não tem um pacto, eles não firmaram um propósito, eles não estão comprometidos com aquilo que seus pais fizeram. Imagine você, a nação de Israel fazia o que nós fazemos hoje em dia, seja qual for o grupo religioso que a pessoa pertença. O menino nasce e logo nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, ele é trazido ao templo, e aqui à frente a criança é entregue ao sacerdote. O sacerdote recebe a criança nos braços e levanta a criança e ora dizendo: Deus, nós consagramos essa vida ao Senhor. Enquanto viver sobre a terra, ele será do Senhor. Isto era um pacto, era algo que estava firmado entre a nação de Israel e Deus. E aqueles filhos entenderam que o pacto tinha sido feito pelos pais, e esse pacto não iria alcançar os filhos. E eles foram viver a vida deles. Isso até hoje ainda acontece. Eu mesmo, com muita emoção, fiz a consagração dos meus filhos. Com muita emoção, peguei nos braços, batizei os 2 filhos, consagrando-os ao Senhor. Mas eles têm liberdade de fazer a escolha que eles quiserem, de renovarem o pacto no livre-arbítrio que eles possuem. Eles podem romper o pacto que eu fiz com Deus para a vida deles, eles podem romper no dia que eles quiserem. Só que alguém que rompe o pacto com Deus, pode ser que não pare para pensar que Deus também está rompendo esse pacto com ele. E aí o povo chega a Gilgal, o texto que nós lemos, e disse: Deus, se vocês não têm aliança alguma comigo, a relação ela é bilateral. Então isso quer dizer que eu também não tenho nenhuma aliança com vocês. E aí aquele lugar, quando a mensagem vem, Deus diz: tá bom, então nós rompemos a aliança. E aquele lugar é chamado de Bacá, ou seja, lugar de choro. Lugar onde a nação de Israel vai começar
o seu choro na grande travessia pelo deserto. Se você ler o versículo seguinte, 6, vai tratar da morte de Josué. Isso significava algum problema, pastor? Sim. Moisés conduziu o povo do Egito até a entrada da terra prometida, e Deus providenciou Josué para que Josué pudesse conduzir o povo, atravessar o rio, se estabelecer, enfrentar os exércitos. E Deus abençoou e disse: eu darei a vitória a vocês contra todos os exércitos que vocês enfrentarem. Quando Deus rompe o pacto com a nação de Israel, quando a nação rompe o pacto com Deus, Deus diz: então eu não tenho um pacto com vocês, não darei a vocês mais um líder para que vocês vençam as batalhas que vocês têm que enfrentar. Não darei mais alguém que possa profetizar sobre vocês. Não darei mais alguém que possa orientar a nação. E nem o alimento que vocês receberam, que eu estava comprometido a oferecer a vocês, eu darei a vocês. Você já imaginou? Se Deus olhasse para o céu e dissesse: Celso, você rompeu o pacto comigo? Eu dissesse: rompi, não quero mais saber do Senhor. Está aqui a Bíblia que eu leio todos os dias, aqui está o meu certificado de batismo, todos os meus compromissos que eu tenho com o Senhor, está tudo aqui, eu não quero mais saber do Senhor. E Deus disse: tá bom, então se vira, Celso. Como assim? Se é de agora em diante, você cuida da sua saúde ao invés de eu cuidar de você. De agora em diante, você providencia alimento ao invés de eu providenciar para você. De agora em diante, você providencia proteção para você, livramento, ao invés de eu providenciar essas coisas para você. Primeira coisa que acontece no versículo seguinte, versículo 6, é a morte de Josué. Eles perderam o grande líder da nação de Israel. Toda vez que você e eu pensarmos em romper com Deus, porque achar isso é um pacto que o meu pai fez, essa oração foi uma oração que a minha mãe fez, pare para analisar que quando você rompe um pacto com Deus, essa relação ela tem dois lados, ela é bilateral. Você está rompendo também, impedindo a via que Deus pode chegar até você. Toda vez que você cismar que vai viver sem Deus, não se esqueça que você vai ficar longe dele. Você está bloqueando, rompendo a via pela qual ele alcança você. E Josué morreu. E se você ler de agora em diante, desse versículo em diante, você vai ver Deus dizendo: eu não vou mais dar a vocês generais, não vou dar a vocês vitória sobre o exército inimigo, não vou dar mais a vocês a saúde, a abundância no campo, nada disso mais eu darei a vocês. E aí quando a nação de Israel escuta isso, ela cai de joelho e começa a chorar. Esse lugar passa a ser chamado de Boquém, ou Bacá no hebraico, lugar de muito choro, lugar onde Israel chorou. A melhor coisa que nós podemos fazer é ter pacto com Deus, fazer propósito com Deus, colocar o nosso coração nas mãos de Deus, colocar os filhos nas mãos de Deus. Lembro-me quando o filho mais velho casou e o mais novo foi para o Rio estudar. Eu lembro que desde pequenos, muito pequenos, eu passava no quarto deles, à noite eu sempre acordo para tomar água de madrugada, e eu parava na porta do quarto, estendia a mão, me dizia: eu te abençoo em nome do Senhor. Eu abençoo vocês, que a proteção do Senhor esteja sobre vocês. E aí eu ia para a cozinha, tomava água, voltava, e se acordasse de novo, eu parava na porta do quarto, e eu dizia: eu abençoo vocês em nome do Senhor. E quando eles foram embora, um casou e o outro foi para a PUC estudar no Rio de Janeiro, eu passava na porta do quarto e eles não estavam lá. E eu ia andando pelo corredor até a cozinha e eu dizia: eu abençoo os meus filhos em nome do Senhor.
Porque eu sei, você sabe, e qualquer profeta no Velho Testamento, qualquer rei no Velho Testamento, qualquer juiz no Velho Testamento, sabia que romper com Deus significava ficar sozinho. O salmista Davi tomou uma decisão terrível em livros de crônicas. Ele resolveu que ia fazer a coisa à sua maneira. Ele resolveu que ia tomar as decisões por si mesmo. E ele vê que a proteção de Deus sai de sobre a sua casa. Ele vai ver que um filho vai violentar a filha. Ela será estuprada pelo próprio irmão. E o irmão mais velho, Absalão, ao ver aquela situação, ele fica profundamente indignado e ele mata o seu irmão, Amnon. Davi vê a proteção de Deus se distanciar da sua casa, da sua família. E Davi, chorando no Salmo 51, ele diz: Deus, lava-me, Deus, e eu ficarei limpo. Deus, transforma o meu coração, eu serei transformado. E aí Davi faz uma oração no Salmo 51, versículo 11, ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi está dizendo: estou longe, Deus, não deixa que eu fique assim, eu quero voltar para a presença do Senhor. Chorando, o rei de Israel, ele volta à presença de Deus confessando o seu pecado. Quando você está longe, você decide que Deus vai ficar longe, não se esqueça, não é só você que vai ficar longe, Ele também estará longe, longe de agir. Quando das torres gêmeas nos Estados Unidos foram alcançadas as duas por aviões, e elas tremeram, sacudiram, e elas caíram, e naquela noite, na Catedral de Nova York, fizeram um culto, e pediram que Billy Graham pudesse estar ali trazendo uma palavra. Whitney Houston cantou naquela noite, e eles cantaram um hino que é muito cantado na América, God Saves the American. E eles, Deus salve a América. Naquela noite, quando as duas torres gêmeas caíram, foi feito um grande culto. E Billy Graham pregou. E ele disse naquele culto: estamos hoje pedindo a Deus para voltar à América, porque nós expulsamos Deus das universidades, das escolas, das indústrias, dos comércios, dos quartéis. Nós decidimos que Deus não entraria mais na América. E hoje, nesta noite, nós estamos pedindo que Deus volte. E Billy Graham encerrou dizendo: com Deus volta a proteção. Se Deus está longe de você, não se esqueça, não é só você que está longe. Deus está dizendo: vai ser um lugar de choro. E a nação de Israel percebeu isto, que precisava voltar à presença de Deus.